Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vamos dar continuidade ao estudo do nosso tema da lição desse trimestre, que é a educação bíblica e a redenção que ela proporciona. Nesta semana nós vamos ter uma continuidade daquilo que nós já estudamos na semana anterior. Na semana anterior nós tínhamos começado a estudar o tema Jesus, Mestre dos Mestres. Agora nós vamos ter a continuidade desse estudo. Outras lições do Mestre dos Mestres. Feche seus olhos para orarmos. Querido Pai, queremos aprender do Mestre dos Mestres e rogamos que nos conceda o Teu Espírito Santo ao meditarmos e refletirmos sobre o tema dessa semana. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se na semana retrasada nós vimos algumas qualidades e atributos de Jesus como Mestre dos Mestres, nesta semana nós vamos ver um atributo muito importante de Jesus como o maior professor que o mundo já teve. Uma coisa que todos nós temos que entender, e já experimentamos isso, e eu aprendi muito a respeito disso com a minha esposa, a Sônia, que foi professora durante 17 anos, é que o elemento mais importante para qualquer professor é aquilo que ele é em si mesmo. É certo de que o professor ou a professora deve ter informações importantes para passar para os seus alunos. Isso é fato. Mas as atitudes do professor e da professora para com seus alunos vale muito mais do que mil palavras. A maneira como o professor age, a maneira como o professor realiza os seus atos, como ele conduz certas situações, fala muito da pessoa como um bom ou mau professor. Você mesmo, se nós voltarmos um pouco para trás, nós vamos lembrar dos nossos professores e professoras, e vamos ver que alguns deles ficaram marcados na nossa vida, não tanto pelas informações que eles nos passaram, mas pelas atitudes que eles tiveram conosco. E é isso que nós vamos ver nesta semana, as atitudes de Jesus como Mestre dos Mestres. Para nós começarmos, eu quero que você entenda que Jesus era a verdade encarnada. Toda a sabedoria do universo estava em Jesus, quando ele se fez homem e veio viver entre nós. E esse Jesus que é descrito nos evangelhos, é o mesmo Jesus que foi atrás dos primeiros alunos rebeldes que ele teve. Guilherme, os primeiros alunos rebeldes de Jesus estão lá no livro de Gênesis, e você sabe quem eles são. Quem são? Adão e Eva. Quando Adão e Eva cometeram o pecado, e vocês conhecem a história, depois do ato do pecado, eles começaram a ter sentimentos que até então eles não tinham experimentado. E um desses sentimentos foi querer fugir de Deus, se esconder de Deus. E Deus então vai até o Éden e procura Adão e Eva e faz uma famosa pergunta. Qual é a pergunta? Onde estás? Adão, onde estás? A Bíblia, gente, é o livro das perguntas. Você tem um livro
que traz perguntas é a palavra de Deus. Um estatístico da Bíblia teve a curiosidade de pesquisar quantas perguntas tem na Bíblia, Gilson. E olha a conclusão que ele chegou, que no Antigo Testamento tem 2.074 perguntas. E no Novo Testamento, 1.024 perguntas, totalizando 3.298 perguntas. Por que tem muitas perguntas? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, temos a capacidade de raciocinar, de entender, de querer saber, de explicar. É por isso que a Bíblia tem muitas perguntas. Agora vamos pensar um pouquinho nessa atitude de Deus para com Adão e Eva. Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Claro que sabia. Afinal de contas, um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente. Ou seja, Ele tem o conhecimento pleno de tudo e de todos. Por que então o nosso Deus vai atrás de Adão e Eva e faz essa pergunta: onde estás? Qual era o propósito? O que os autores da lição querem nos chamar a atenção? A pergunta não era porque Deus não sabia. A pergunta é porque Adão não sabia que estava perdido. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, eles ficaram desorientados. E vocês querem perceber como que eles ficaram desorientados? Se você pega ali o livro do Gênesis, você vai no capítulo 2, versículo 8, você vê ali a descrição de que Deus plantou um jardim do Éden e colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden. E ao você ler a descrição da atitude de Adão e Eva depois do pecado, eles foram se esconder de Deus no jardim do Éden. Como que você vai esconder de Deus no lugar que Ele criou, que Ele sabia tudo, que Ele conhecia todos os lugares, né? É mais ou menos como você querer se esconder de Deus aqui na igreja, né? É impossível se esconder de Deus, né? O fato de Adão e Eva esconderem de Deus é porque eles experimentaram pela primeira vez o medo de Deus, gente. O pecado traz isso, traz um sentimento que o ser humano até então não havia experimentado. E eu sinto dizer, essa verdade bíblica, é que o apóstolo Paulo, falando sobre isso lá em Romanos, ele diz que pela desobediência de um só, tudo isso passou a fazer parte da natureza humana. Então esse medo de Deus, que Adão e Eva tiveram, quando cometeram o primeiro pecado, eu tive, você teve, os nossos filhos tiveram, os nossos netos tiveram, muita gente que vive aí mundo afora continua tendo medo de Deus. E o fato de Deus ir atrás é para que esse medo desapareça, para que haja uma reaproximação, né? Permita-me agora fazer uma aplicação para nós, né? Essa pergunta, onde estás? Ela tem que ser feita para nós também, para mim, para você. Pensemos um pouquinho. O pessoal que está afastado de Deus, que vive fora dos caminhos de Deus, que eles sabem que eles estão perdidos, eles estão lá fora, vivendo uma vida sem Deus, desorientados, desnorteados, experimentando coisas que só traz para eles prazer artificial. E chega no momento na vida que Deus, através do Espírito Santo de nós, vai até eles e pede para que eles saiam daquela situação e venham ao encontro do Pai. Agora o problema maior é aqueles que se escondem dentro de Deus, se escondem de Deus dentro da igreja.
uma falsa segurança, achando que pelo fato de ser apenas batizado na igreja, ou filho, filha de adventistas, ou porque trabalha numa instituição, tem a sua segurança garantida. Não, meus irmãos e minhas irmãs. As piores reprimendas que Jesus fez, que estão registradas nos evangelhos, não são para os de fora, são para os religiosos, para os que estavam dentro das igrejas. Então, aí tem um aspecto que eu e você tivemos que parar e pensar. Onde eu estou? Onde você está? Deus vem perguntando isso para a gente. Se nós estamos longe de Deus, é hora de voltar. Outra atitude a respeito de Deus que os autores da lição trazem é a respeito do mestre que vai ao encontro de um aluno desanimado. Não tem sentimento mais triste do que você viver desanimado, né? E aqui na parte de segunda-feira, os autores da lição trazem a experiência de Jacó. Jacó, ouvindo os conselhos da mãe, olha que absurdo, né? Seguindo a orientação da mãe, acabou enganando cruelmente o seu pai e o seu irmão. Não soube esperar Deus conduzir a situação para que ele tivesse a bênção da primogenitura. Por causa desse engano, dessa atitude, Esaú prometeu matar o seu irmão e Jacó teve que fugir de casa, sair. Agora você veja que situação. Ele fugindo da sua casa, né? Ele ali solidão não é fácil, né? Sem família, com sentimento de culpa. E eu quero dizer para vocês que o sentimento de culpa é algo que eu e você não sabemos lidar, porque nós não fomos criados por Deus para sentir culpa. A culpa veio em decorrência do pecado. Então nenhuma pessoa sabe lidar com o sentimento de culpa. Não adianta ir em psicólogo, não adianta ir em psiquiatra, eles podem ajudar, mas não vão resolver. Não adianta usar remédio. Sentimento de culpa, o único que pode curar é Deus. Porque só Ele é capaz de reformar o que está estragado. Vejamos agora a situação de Jacó. Jacó, com aquele sentimento de culpa, o que ele esperava? A senhora White, no livro Patriarcas e Profeta, ao descrever os sentimentos de Jacó, ela descreve da seguinte forma, que Jacó estava com o coração profundamente perturbado. Coração perturbado. Coração na Bíblia é sinônimo de mente. A mente de Jacó estava perturbada. Ele estava experimentando algo que ele até então nunca havia experimentado. Sentia-se rejeitado. Uma das piores coisas que existem é o sentimento de rejeição. E temia que Deus o houvesse rejeitado. E ali, sozinho, fez para ele um travesseiro de pedras. Já tentou dormir com um travesseiro de pedras, Paulo? Complicado, né? A vida sem Deus é como você tentar descansar num travesseiro de pedras. Não funciona. Não funciona. Mas ali, com aqueles sentimentos de abandono, de rejeição, de culpa, Deus aparece para ele um sonho. Ele vê uma escada, onde ele estava até o céu, com os anjos subindo e descendo, e no sonho Deus fala com ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, e o seu Deus Jacó. Eu estou contigo, e te guardarei onde quer que fores. Olha que atitude. Imagine você na situação de Jacó.
esperando uma reprimenda de Deus. Aí Deus vem e diz: eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Sabe, irmãos e irmãs, algumas vezes Deus não precisa nos repreender, porque as próprias consequências dos nossos atos vão nos repreender. Deus sabia que Jacó agora nunca mais veria sua mãe, seria enganado pelo seu sogro várias vezes, teria que voltar numa situação terrível, e para que ele sentisse paz na alma, ele ainda teria que lutar com o próprio Deus no vale do Jaboque. Há ocasiões, Luiz, que Deus não precisa falar nada para nós. As consequências dos nossos atos errados fazem o trabalho que precisa ser feito. Porque uma verdade é certa: Deus perdoa quando nós nos arrependemos. E Jacó se arrependeu e foi perdoado. Mas as consequências Deus não remove. As consequências dos nossos atos errados, elas mais cedo ou mais tarde surgem na vida da gente. Então, meu irmão, minha irmã, queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, se você está vivendo esse sentimento de rejeição, de culpa, de abandono, de solidão, saiba que nesse momento Deus está falando para você: eu sou o seu Deus, eu estou contigo e vou guardar você aonde você estiver. Esse mesmo Deus que esteve ali com Adão e Eva, que chegou para Caim e perguntou: Caim, onde está o seu irmão Abel? Que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó, ele veio e viver entre nós. O Rabi Jesus. E o Evangelho de João, que é o mais profundo de todos os evangelhos, esse evangelho mostra que Jesus é Deus. Eu quero que vocês entendam que Deus não é nome próprio. Deus, ele é predicado. Tem o Deus Tupã, tem o Deus Thor, tem o Deus Alá. Deus é um predicado. Assim como o professor é um predicado. Professora Sônia, professora Mara, Deus, Tel no grego e Elohim no hebraico, não significa o nome de Deus, é o predicado. E João mostra que o Deus que ele estava revelando no seu evangelho era o próprio Jesus Cristo encarnado. Então, quando você lê o livro, o Evangelho de João, ali nos primeiros versículos, João, ele faz uma recapitulação do Gênesis, uma ampliação do Gênesis, dizendo que o verbo, a palavra, aquele que falou e tudo se fez, habitou entre nós. De que forma? Se encarnando. E através de Jesus, nós vimos o Deus Criador vivendo entre nós, né? O mesmo Deus Criador agora estava personificado na vida de Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, quando nós lemos os evangelhos, nós estamos vendo o próprio Deus encarnado. As palavras do Pai, do Filho, são as palavras do Deus Criador. Ali a gente vê a sua glória, né? E os ensinos de Deus são extraordinários. João, ele descreve que, vindo a plenitude dos tempos, porque passaram-se 400 anos sem profeta, aí surge João Batista. Quando João Batista vem pregando ali na Palestina, na região da Galileia, ele impactou a sociedade judaica daquela época. E muitas pessoas chegaram a pensar que João o Batista fosse o Messias. E foram atrás dele. É você o Messias? Ele falou, não,
Eu não sou o Messias, eu estou preparando o caminho para o Messias, aquele que é maior do que eu não sou digno nem de desatar os seus sapatos. João sabia que Jesus era seu primo. João sabia que Jesus tinha sido concebido de forma milagrosa, porque o próprio João Batista também foi concebido de forma milagrosa. A sua mãe Isabel era estéril e era idosa, seu pai também. Os dois eram frutos de um milagre, mas até então João não sabia que Jesus era o ungido, o Messias, até que Jesus aparece para ser batizado. E ali no batismo de Jesus, o céu revela para João: João, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o ungido. E João então fala abertamente: esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus. E estimula os discípulos que o seguiam a seguir Jesus. E entre os muitos nomes que Jesus tem, os discípulos de João, que passaram a seguir Jesus, chamavam ele de Rabi. Rabi é uma expressão aramaica que significa aquele que é capaz de ensinar, de tornar alguém um discípulo, de fazer alguém um aprendiz. Jesus é o mestre dos mestres. Ellen White falou sobre isso. Augusto Cury escreveu um livro, Jesus, o mestre dos mestres, que eu recomendo. É um belo livro. E é com ele que nós aprendemos, com seus ensinos e com as suas atitudes. A outra atitude que mostrou como Jesus é o mestre dos mestres, foi uma aluna que não pertencia à sua classe, que não fazia parte da sua escola, e que Jesus atendeu. Mara, quando você dava aula, se um aluno tivesse de uma outra escola, quisesse assistir aula lá na escola adventista, ele podia? Não pode, cada aluno tem o seu professor. Mas aqui nós vamos ver a atitude de Jesus para com uma mulher que não era sua aluna, não pertencia à sua classe. Primeiro, que ela era mulher. Segundo, que ela era cirofenícia, fazia parte do povo cananeu, pagão. E terceiro, porque Jesus escapou da efervescência que estava acontecendo na Galileia, quando João Batista foi decapitado por Herodes. Naquele momento, diz a senhora White, a coisa efervesceu. E Jesus, orientado pelo Espírito Santo, diz: saia de cena um pouco, porque havia um estímulo para matarem a Jesus também antes do tempo. Então ele se retira e vai lá para a fronteira de Tiro e Sidom. E o Evangelho de Marcos diz que Jesus estava numa casa. E de repente aparece essa mulher, viu, Cacá? Uma mulher que tinha um problema sério. Uma filha endemoniada. Essa mulher já tinha tentado procurar os seus deuses para resolver o problema. E nada. Mas a fama de Jesus havia ultrapassado as fronteiras. E essa mulher ouviu a respeito desse pregador, desse homem extraordinário que as pessoas diziam que era o Messias. E ela parece que tinha algum conhecimento da cultura judaica, porque quando ela procura a Jesus, ela chama Jesus de filho de Davi. Isso era próprio para quem fazia parte da cultura judaica, da religião judaica. Ela procura Jesus e ela sofre uma aparente rejeição. Você já pensou ser considerada, minha irmã, por alguém como uma cachorra? Complicado, né? Jesus aparentemente a maltratou, tratando-a como os discípulos a tratariam. E foram aprovados pelos discípulos. Os discípulos tinham muito que aprender com Jesus. Mas Jesus, através daquele ato, ele foi mostrando que havia muitas pessoas que pertenciam ao reino de Deus e que não faziam parte do reino de Israel.
E aquela mulher insistiu e chegou a dizer: eu sei que os cachorros não comem da mesma comida dos patrões, mas as migalhas que caem no chão, eles podem comer, me dá dessas migalhas. E Jesus se impressionou com a fé dessa mulher e mostrou para os discípulos: estão vendo? A seara é muito maior do que vocês imaginam. E Jesus tratou essa mulher com dignidade. Nós não sabemos o nome dela. Essa mulher é uma das pessoas que eu tenho muita curiosidade de conhecer quando Jesus voltar lá na glória, né? Então, gente, para Jesus não há acepção de pessoas. Ele não nos ama mais do que os outros que não estão aqui. Não pensem isso. O mesmo amor, o mesmo interesse que Jesus tem por mim e por você, eles têm por aqueles que não estão aqui dentro. Assim é Jesus. Por isso que ele é o mestre dos mestres. E finalmente nós temos aqui o último episódio que traz a experiência do cego Bartimeu. Era um cego que enxergava, né? Bartimeu, a expressão bar no hebraico significa filho. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Barnabé, filho de Nabé. Bar-Rabás, filho de Rabás. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era um cego conhecido. Ele já tinha enxergado. Houve um tempo que ele enxergou, mas naquele tempo, gente, na época de Jesus, não havia remédios, não havia antibióticos, não havia anti-inflamatórios, só coisa natural. Então, era muito comum as pessoas ficarem doentes dos olhos, da visão, pegar inflamação que perdia a visão, era muito comum isso. E Bartimeu, que tinha sido um homem que enxergava, acabou cego. E você quer saber como é que é ser cego? Feche seus olhos por um pouquinho, você já vê. Não enxergar nada. Mas Bartimeu, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele morava ali na cidade de Jericó. E quando Jesus estava passando por ali, ele ouviu o alvoroço. O que está acontecendo? Porque Deus é extraordinário. Quando a gente perde uma capacidade, uma outra capacidade aumenta. Se você fica cego, o seu ouvido fica melhor. Se você fica mudo, o seu ouvido e a sua visão fica melhor. Deus é um Deus que faz a gente ultrapassar os limites. E Bartimeu ficou sabendo que Jesus, de quem ele havia ouvido tantas histórias, estava passando por ali. E o que ele fez? Ele foi atrás de Jesus. E como que Bartimeu chamou a Jesus? Filho de Davi. Bartimeu estava dizendo: você é o Messias, eu creio que você é o Messias. E Jesus faz uma daquelas perguntas, né? Havia até uma história em quadrinho que dizia o seguinte: respostas cretinas para perguntas imbecis. É a mesma coisa que a mãe está ali escolhendo feijão, arroz, lidando com a coisa, você chegar e perguntar: o que você vai fazer, meu filho? Não, eu vou tomar banho com arroz, com feijão, com óleo. Eu tenho perguntas que são cretinas, que a própria maneira da pessoa agir já está dizendo o que é. Aí Jesus chega e aparentemente faz uma pergunta que não devia ser feita: o que você quer que eu te faça? Mas essa pergunta era profunda, gente. Porque Bartimeu vivia confortavelmente como cego. Como cego, ele era ajudado pelas pessoas. Se ele deixasse de ser cego, o que tinha que acontecer? Ele tinha que ir para o trampo. Ia ter que se virar. Ia ter que trabalhar. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Quero enxergar. Você sabe o que você está pedindo? Sei. Muitas vezes Deus dá aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós pedimos nos tira do conforto, viu? Você quer viver uma vida mais consagrada? Você pode ter certeza que Deus vai atender você.
Mas prepare-se, você vai ter que enfrentar batalhas com o diabo. O diabo, é assim que funciona. Você quer melhorar o seu casamento, fazendo culto, aquela coisa toda. Deus vai fazer com que o seu casamento seja uma bênção, mas se prepare, o diabo não vai ficar incomodado com isso. Você quer ser uma pessoa atuante na igreja, Deus vai atender você, mas se prepare que o diabo vai se incomodar com isso. Às vezes é mais cômodo ficar na zona de conforto. Mas Deus mostrou para as pessoas que estavam ali que Bartimeu, apesar de ser cego, era alguém que enxergava. Gente, eu quero concluir dizendo o seguinte: você tem uma coisa que nós somos parecidos com Bartimeu, é a cegueira. Não a cegueira física, mas todos nós nascemos cegos espiritualmente. E enquanto não ocorreu o novo nascimento, nós não podemos ver o reino de Deus. Eu não sei, queridos irmãos e irmãs, queridos que estão nos assistindo pela rede social, se você já passou por essa experiência do novo nascimento. Mas, para nós podermos enxergar as coisas do reino de Deus, nós temos que passar pelo novo nascimento. Assim como Bartimeu teve o toque de Jesus e foi curado da sua cegueira, assim também o Espírito Santo precisa habitar na minha vida, habitar na sua vida, para nos curar da cegueira espiritual. Que Deus nos abençoe. Que essas atitudes de Jesus, como mestre dos mestres, nos estimule a ter uma experiência maior e melhor com Jesus. Na próxima semana, nós vamos ver um dos temas muito importantes: adoração no contexto da educação. Vamos orar então? Querido Pai, nós te somos gratos pelos ensinos da Tua Palavra, através da lição da Escola Sabatina. Continua nos abençoando agora no culto divino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.